pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aulinha vai versar a advocacia pública e a advocacia privada, né? Quando falamos de advocacia, o primeiro momento que o primeiro raciocínio que fazemos é com respeito aos advogados, né? Em geral. Mas, na realidade, existem determinadas instituições que exercem também a advocacia, né? Só é a chamada advocacia pública, né? E temos como advocacia pública a Advocacia Geral da União, nós temos a Defensoria Pública, nós temos as procuradorias, né, dos estados, municípios, do Distrito Federal, né? E também das suas autarquias, fundações públicas, né? Empresas públicas e assim por diante. Então, quando nós falamos de advocacia, primeiro já pensamos no advogado particular, mas nós temos também instituições que exercem a advocacia, né? A chamada advocacia pública. E é justamente, né, as particularidades tanto da advocacia privada quanto da advocacia pública que será o objeto da nossa aula de hoje. Bom, primeiramente, o advogado ele tem uma importância muito grande, né, no contexto processual, né? Porque a própria, não só processual, né, tem um contexto, ele é muito importante no contexto jurídico, né, em geral. Porque o próprio artigo 133 da Constituição Federal, gente, né, inclusive essa redação que está aqui, ela foi dada pela Emenda Constitucional número 80, né, de 2014, diz lá, 133 da Constituição, diz lá, o advogado é indispensável à administração da justiça, né, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, como vocês podem perceber, o advogado ele é essencial, né, para a administração da justiça. Ele tem inviolabilidade, né, aí dos seus escritórios, né? Tá certo que essa inviolabilidade ela não é absoluta, tanto é que o legislador fala nos termos da lei, mas o advogado, inclusive dentro do processo, ele está na mesma hierarquia, entendeu? Então, não há que se fazer diferenciação, pelo menos na posição hierárquica entre advogado, Ministério Público e juiz, né? Tá certo que o juiz é o gestor do processo, mas ele não é tão mais importante como o advogado, mesmo porque sem o advogado não há prestação jurisdicional. Sem o juiz não haverá prestação jurisdicional. Sem o Ministério Público, nos casos em que a lei exige, não há prestação jurisdicional. Então, o advogado também é indispensável à administração da justiça. Tanto é que os direitos e garantias do advogado estão lá, todos eles previstos no Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, né? Bom, o advogado, ele está na advocacia pública. Por quê? Para que você exerça a advocacia pública, você tem que ser necessariamente advogado. Não há como você exercer a advocacia pública sem que seja advogado. Ah, professor, mas eu posso ser promotor de justiça sem ser advogado, só comprovar aquela experiência, né, de 3 anos, tal, passar no concurso público. Mas o Ministério Público, gente, não é advocacia pública, né? O Ministério Público é uma instituição permanente de defesa dos interesses sociais, né? Interesses dos mais fracos, não defesa processual de alguém, como é a advocacia pública. Por exemplo, a advocacia pública está prevista no artigo 131 e 132 da Constituição Federal e nos artigos 182 a 187. Bom, vamos pegar a Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União, ela está prevista no artigo 131. O que é a Advocacia Geral da União? É uma instituição que visa
atuar protegendo os interesses da União, das suas autarquias, das suas fundações, né? Não é como a Advocacia Geral da União, que é um órgão do Ministério Público. A Advocacia Geral da União, ela é um órgão vinculado ao Poder Executivo. O Ministério Público é um órgão autônomo. Veja a diferença, né? A Advocacia Geral da União, ela tem como função proteger os interesses da União, sejam processuais, sejam consultivos. Em nível dos estados, nós temos as procuradorias, né, dos estados, né? Nós temos o chamado procurador do estado, já falamos aqui do procurador-geral do estado, né? Que é o chefe das procuradorias estaduais. E com relação à Procuradoria-Geral da União, nós temos o Procurador-Geral da União, né? Até recentemente nós tivemos lá, né, uma troca com relação à Procuradoria-Geral da União. E se é advocacia pública, primeira coisa, tem que ser advogado. Não há como ser advogado-geral da União ou procurador federal, né, que é o nome que se dá ao advogado, né? Não há como você ser procurador do Estado sem que seja advogado. Não há como você seja procurador do município sem que você seja advogado. Não há como você ser procurador de uma autarquia, como o INSS da União, sem que seja advogado, né? Não há como você ser procurador, né, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, sem que você seja advogado. Para que você seja promotor de justiça, você já não precisa ser advogado. Para ser juiz de direito, você não precisa ser advogado, não precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas com relação à advocacia pública, você precisa ser. Para você ser defensor público, você precisa ser advogado. Então, o requisito para que você seja, os requisitos para que você seja um integrante da advocacia pública é primeiramente que você seja advogado. E para que você seja advogado, você precisa estar devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Até recentemente, houve até uma ação da advocacia pública, aliás, da Defensoria Pública, junto ao Supremo Tribunal Federal, né, pedindo que eles fossem desvinculados do recolhimento da anuidade, né, que os advogados têm que pagar todo ano. E perderam, porque, na realidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como deveria deixar de ser, né, que são advogados. Tanto é que, para ingressarem no cargo, um dos requisitos foi a comprovação da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o que acontece, né, com a Advocacia Geral da União, com as procuradorias e assim por diante. Então, o primeiro requisito é que seja advogado. Segundo requisito, que seja aprovado num concurso, né, de provas e títulos, né? E aí, aprovado no concurso, né, é nomeado, né, para exercer o cargo de procurador federal, ou o cargo de procurador estadual, ou procurador municipal, né, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e assim por diante. E o legislador, ele regula aí, tanto na Constituição Federal, como no próprio Código de Processo Civil, como são organizadas e quais são as funções das advocacias públicas, né? Tanto é que lá na Constituição, entre os artigos 131 e 132, ele trata da Advocacia Geral da União e 132 da Defensoria Pública, né? E entre os artigos 182 a 187 do CPC, trata igualmente da Advocacia Geral da União e também da Defensoria Pública, né? Peço a vocês que peguem aí a Constituição Federal, tá? Dá uma olhadinha na Constituição Federal, no artigo 131, diz lá: a Advocacia Geral da União, chamada AGU ou AGU, né, como muitos chamam, é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, como vocês podem perceber, a Advocacia Geral da União, ela não é somente responsável pela defesa, né, processual, mas sim a defesa jurídica, inclusive, né, atua na consultoria aí da União, a Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União, ela tem, né, um chefe, né, que consta lá no parágrafo 1º, né, do artigo 131, diz lá: a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Então, o Advogado-Geral da União, na realidade, ele não precisa fazer parte, né, da carreira, né, lá da AGU. Ele é nomeado pelo Presidente da República, né, dentre cidadãos com maiores de 35, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Aqui eu faço aquela mesma brincadeirinha, que na realidade não é uma brincadeira, né, passa a ser realidade, né, que que você não precisa ter só mais de 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. Você precisa ser também do círculo de amizade do Presidente da República, porque é o Presidente da República que faz as devidas nomeações, né? Agora, para ingressar nas classes iniciais da Advocacia Geral da União, aí precisa concurso. Diz lá o parágrafo 2º: o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição, de que trata esse artigo, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, né? Agora, dentro da AGU, gente, nós temos os procuradores da Fazenda Nacional. Então, nós temos os procuradores federais, que fazem parte da AGU, que faz a Defesa Geral da União. E para questões tributárias, né, específicas, nós temos a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Apesar de fazer parte da Advocacia Geral da União, é um órgão que tem até uma organização particular, que cuida simplesmente da defesa tributária da União, ou seja, ela que vai fazer as execuções, né, aí tributárias em favor da União, né? É o que diz o parágrafo 3º: na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei, né? Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Quando se tratar de execução de dívida tributária, isso quem faz não é o Procurador Federal Comum, é a Procurador Geral da Fazenda Nacional, né? Então, eles têm lá um capítulo próprio dentro da organização da Advocacia Geral da União. Bom, os estados também, os municípios têm procuradorias. O 132 da Constituição trata disso. Olha lá: os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, né? Aquilo que eu falei anteriormente, quem faz a defesa dos interesses do Estado não é o Ministério Público Estadual, é a Procuradoria do Estado. Quem faz a defesa dos interesses da União não é a Procuradoria Geral da República, quem faz é a Advocacia Geral da União. Quem faz a defesa dos interesses dos municípios do Distrito Federal são as suas respectivas procuradorias. E todos esses advogados que compõem essas instituições, gente, eles deverão ser devidamente inscritos, né, na Ordem dos Advogados do Brasil. Deverão, inclusive, atender os reclamos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Naquilo que não conflitar, logicamente,
com os devidos estatutos de criação, tanto da AGU quanto da Defensoria Pública, né, tanto das procuradorias aí dos municípios e do Distrito Federal. O parágrafo único trata aí de garantias, né, a esses advogados públicos, dizendo: aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? Então, uma estabilidade que é conferida, né, a esses advogados, mediante avaliação de desempenho perante órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias, né? Bom, então, nós temos a AGU, que defende os interesses da União, nós temos as procuradorias dos estados, que defende os interesses dos estados, e nos municípios, né, também que defendem os interesses do município, assim também no legislativo, né, nas fundações, nas autarquias e assim por diante, né. E nós temos também, como advocacia pública, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, gente, ela foi criada pela Constituição, agora de 88. Quando fala agora, né, parece que foi ontem, né? Mas já faz 32 anos, né, que a Constituição, né, vigente foi promulgada. Até então não havia advocacia pública. Não havia defensoria pública, né? Como é que fazia? O juiz, nos casos em que havia necessidade da defesa de alguém no processo, que não tinha condições de constituir um advogado, ele nomeava um advogado, né? E o advogado fazia gratuitamente, né, a defesa daquela pessoa. Inclusive, eu, quando iniciei, né, a minha advocacia, eu ainda atuei, é chamada advocacia ad hoc, nomeada pelo juiz. E você só podia recusar através de motivação devidamente acolhida pelo juiz. Depois você recebia lá uma certidãozinha dizendo que você tinha atuado e tal, e aquilo era considerado como honoráveis serviços prestados à coletividade, tal, aquela coisa toda. Você pegava o papelzinho e guardava lá: ajudei a sociedade assim como um todo. Por isso, a Constituição de 88, ela criou a Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública, ela demorou para ser implantada, né? Pra você ter uma ideia, o estado de São Paulo, que é, sem sombra de dúvida, o estado mais rico da federação, só criou a sua Defensoria Pública em 2006, e assim mesmo de forma precária, né? Nós não temos, pelo menos no estado de São Paulo, defensores públicos para atuarem na defesa dos interesses de todos os necessitados. Aí, a Defensoria Pública, ela firmou um convênio com a OAB, e advogados da OAB atuam na defesa dos interesses dos necessitados, mediante uma prévia seleção, né, que é feita lá nas casas dos advogados, né, a casa do advogado de cada comarca. E aí, se a pessoa preencher lá os requisitos, é nomeado um advogado. Esse advogado que está lá conveniado, ele vai receber honorários da Defensoria Pública, né? Foi uma maneira que ela encontrou para dar conta, né, de todo o trabalho que ela tem, porque senão ela não daria conta, logicamente, né? A regional da Defensoria Pública na região da Alta Paulista, que ela está em Presidente Prudente, né? Então, nós não temos, logicamente, defensores públicos para atuar, para atender todo mundo. Então, foi criada já tardiamente, porque você tem uma ideia, a Constituição de 88 é que determinou, e veja bem, 88 para 2006, né, são 24 anos, né, 12 anos, são 20 anos, não, são 12 anos, com mais 6, 18 anos depois que o Estado de São Paulo fez aí a organização da sua Defensoria Pública. Não confundir, né, gente, a Defensoria Pública com a Procuradoria-Geral da União e com a Procuradoria dos Estados, né? Por quê? Porque enquanto a AGU, né, ela defende os interesses da União, as Procuradorias dos Estados, dos municípios, das autarquias defendem interesses desses órgãos públicos, a Defensoria Pública defende o interesse dos necessitados, né? O interesse jurídico, não só processual, porque a Defensoria Pública ela tem que atuar também na orientação, né, das pessoas que tiverem necessidade, né? E a Defensoria Pública ela tem
né, essa função. Inclusive, ela pode ingressar com ação, e normalmente acontece, até mesmo contra o Estado, né, se a Defensoria Pública for estadual. Nós temos também a Defensoria Pública da União, né, Defensoria Pública da União, para atuar, né, junto à Justiça Comum Federal, né? Então, não confundir a Defensoria Pública com as procuradorias dos estados, municípios e tal, e nem tampouco com a Advocacia Geral da União. Enquanto essas duas últimas defendem interesses desses entes públicos, a Defensoria Pública defende interesses dos mais necessitados, né? E não confundir também, logicamente, com o Ministério Público, né? O Ministério Público não é a Advocacia Pública. O Ministério Público é uma instituição permanente que atua na defesa do interesse dos mais fracos, compreendendo-se os mais fracos, os idosos, os incapazes, né? Pessoas hipossuficientes mentalmente, financeiramente e tudo mais. Mas o legislador constitucional, ele traz aqui no artigo 134 o seguinte: a Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vocês podem perceber, a Defensoria Pública, ela não é somente para atuar no processo, ela tem que atuar na defesa jurídica. Isso envolve, inclusive, né, orientação aí extra processual, né? Para você ser defensor público, você tem que ingressar mediante concurso de provas e títulos, está previsto no parágrafo 1º, né, aí do artigo 134, assegurado aos seus integrantes a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, vocês podem ver, ele também não pode ser, né, removido, né, aí de comarca, né, ao bel prazer de qualquer outra autoridade, a não ser, né, em benefício do Ministério Público, mas aí tem a Corregedoria da Defensoria Pública, né, que avaliará os casos em que há a necessidade de se mudar algum defensor, né, para preservar o interesse público. Tudo isso precedido de processo administrativo, né, com direito à ampla defesa e tudo mais, né. Parágrafo 4º, traz aqui informações importantes, né, a respeito da Defensoria Pública. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber, o artigo 93, tal, que fala lá dos direitos e garantias. Gente, o que é a indivisibilidade? A Advocacia Pública, assim como o Ministério Público, eles são um só, né? O Ministério Público é um só, ele é indivisível, ele é uno. Tanto é que numa comarca, se tem uma audiência, quem pode fazer? Tem lá 3 varas, tem 3 promotores. Qualquer um dos promotores pode fazer a audiência. Ah, mas quem está no processo que fez a audiência anterior ou quem fez a petição não é o promotor B, é o promotor A, não importa. Quem fez a petição foi o Ministério Público, aqui também. Então, se o promotor A, aliás, se o defensor A ingressa com ação e depois tem uma audiência com relação àquela ação, o promotor B, C, D ou F, eles poderão tranquilamente, né, fazerem a audiência, porque na realidade aquela ação não é do promotor A, aquela ação é da instituição denominada Defensoria Pública, né? Então, fazendo uma síntese até agora, nós temos o advogado, que é essencial à administração da justiça. Esse advogado poderá ser um advogado integrante da Advocacia Pública, que é classificada em Advocacia Geral da União, dentro da Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os advogados gerais da União são chamados de procuradores federais, e os que fazem especificamente a cobrança de dívida ativa são chamados de procuradores gerais da Fazenda Nacional, ou Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Nós temos
como a advocacia pública, né? Nós temos como chefe da Advocacia Geral da União o Advogado-Geral da União, né? E nós temos a advocacia dos estados e municípios, né? Organizados na forma de procuradorias. Também as suas autarquias, empresas públicas, fundações públicas e assim por diante. E nós temos a Defensoria Pública, né? Que é uma instituição, né, independente que foi criada para fazer a defesa jurídica extra e endoprocessual daqueles mais necessitados, né? E falamos que para ser advogado público tem que ser advogado, e ser advogado é ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E é justamente a advocacia privada, né, que inicia tudo. Porque para você ser advogado-geral da União, para você ser procurador-geral da Fazenda Nacional, para você ser procurador do Estado, dos municípios, para você ser defensor público, primeiro você tem que ter sido o quê? Advogado, né? Sem ser advogado, você não pode ocupar um cargo da advocacia pública. Tanto é que a Constituição, no artigo 133, declina aí a importância do advogado. O advogado, ele desempenha o exercício privado de uma função pública, né? O advogado, no processo, ele representa a parte naquilo que ela não tem, que é a capacidade postulatória, né? Para que o advogado atue em favor da parte, a necessidade que ele faça o quê? E que ele faça através de procuração, né? Com poderes para a defesa dos interesses da parte. O advogado também pode atuar extrajudicialmente, né? Orientando as partes, né? Para que façam composições extrajudiciais, né? O advogado também é muito importante nisso. Eu sempre digo que o advogado, na realidade, não é para promover a ação, o advogado é para resolver, né, o problema da parte. E muitas vezes ele pode resolver sem que haja, né, a propositura de uma ação. Para vocês terem uma ideia, a importância da conciliação ou da mediação é que, inclusive hoje eu estive vendo uns dados aí, em 2019 foram julgados pela Justiça Nacional 32 milhões de processos, mas entraram 28 milhões de processos novos. Então nós tínhamos um estoque de 100 milhões de processos perante a Justiça Nacional, diminuíram 32, mas entraram 28, quer dizer, ficamos com 96 milhões ainda de processos. Daí a importância da resolução, né, dos conflitos através da conciliação e da mediação. A parte, ela outorga uma procuração ao advogado para que ele atue nos autos, mas essa procuração poderá ser revogada pela parte, caso ela não confie mais do advogado, mas o advogado também poderá renunciar a esse mandato, né, a essa procuração, quando ele, advogado, é que não quer mais atuar na defesa dos interesses do cliente. E aí o CPC, nos artigos 111 e 112, ele nos traça as regrinhas de como deve ser feita a revogação e como deve ser feita a renúncia aí da procuração. O advogado no processo, gente, ele tem o mesmo nível hierárquico do promotor e do juiz, né? Não há distinção da posição hierárquica entre o advogado, o juiz e o Ministério Público. Continuando aí, daqui a pouco nós vamos falar do advogado empregado. O advogado empregado é aquele que atua mediante o pagamento de salário, né? Só que pelo fato do advogado ser um profissional especial, o artigo 18 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil regula a carga horária, né? Inclusive o próprio Estatuto ele define, né, aí o piso, né, do que o advogado deverá receber atuando na carga mínima, tem a carga máxima e assim por diante. Mas o advogado, tranquilamente, ele pode, né, aí exercer a sua profissão
como empregado, não tem problema nenhum, tá? Vamos ver lá o artigo 18 do Estatuto. Olha lá, do advogado e empregado. Artigo 18 do Estatuto da OAB. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação do emprego ou de emprego. Aí vem inclusive o piso aqui, o artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí vem a jornada de trabalho do advogado empregado. Artigo 20. Jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Então, se é caso de dedicação exclusiva, lógico, pode ser, né, um turno maior, né? E aí, o artigo 20, ele traça mais algumas regras a respeito aí do contrato de trabalho, né? Do contrato de trabalho do advogado e o seu empregador. O interessante é que o advogado empregado ele tem direito também a honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Nós vamos estudar isso mais adiante, né? Você é advogado, ingressa com ação. A ação é julgada procedente. O juiz, salvo a outra parte estar aí acobertada pela justiça gratuita, que é aquele caso que ele não paga custas nem honorários, a parte vencida vai pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte. Ele não vai pagar honorários para a parte, ele vai pagar honorários para o advogado da parte. E o advogado da parte vencedor. E o advogado empregado também. Se ele vence a ação, os honorários de sucumbência serão a ele dirigidos e não à empresa, ao empregador que o contratou. Inclusive na advocacia pública, viu, gente? Nós temos também aí os honorários de sucumbência. A diferença é que na advocacia pública, cada advocacia pública, AGU, Procuradoria dos Estados, né? Defensoria Pública, o que acontece? Esses honorários vão lá para um fundo e depois eles são distribuídos entre os integrantes daquela categoria, lógico, na forma organizada por cada uma dessas, né, advocacias. É o que diz o 21, ó, nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por esse representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. E aqui não podemos nos esquecer das chamadas sociedades de advogados, né? As sociedades de advogados, elas se constituem pela reunião de advogados. São chamadas sociedades simples, né? Nós temos sociedades empresárias e as sociedades simples. A chamada sociedade simples, onde eles se unem para desempenharem aí a função da advocacia. Essas sociedades de advogados têm que ter registro, né, nos órgãos próprios, né, inclusive na OAB, para que possam ser aí legalizadas, tá? E o advogado particular, ele tem direitos e tem deveres, né? O direito que ele tem é os honorários advocatícios, né? Nós acabamos de dizer, o advogado que vence a ação, ele tem direito aos honorários arbitrados pelo juiz no processo. Professor, e aqueles honorários que ele combina com a parte? Não tem nada a ver. Ele combinou os honorários com a parte, ele vai receber o que está combinado com a parte. Mediante contrato de honorários, eu sempre oriento, olha, vão assumir determinada causa, antes de começar, façam um contrato de honorários advocatícios, né? Porque o cliente é assim, se você vence a ação, ele acha que no direito de não te pagar. Por quê? Porque ele fala, isso aí era tão fácil, que até eu, se fosse devogado, né, como muita gente diz, venceria a ação. E ele não se sente na obrigação de pagar. Se perde a ação, ele fala, esse advogado é muito ruim, é um porcaria, como é que eu vou pagar ele se eu perdi a ação? Então, de toda forma, né,
o cliente ele não se sente na obrigação de pagar. Por isso, façam honorários, aliás, façam um contrato de honorários advocatícios. Além dos honorários advocatícios, que são dados, arbitrados na forma do artigo 85 do CPC, que nós vamos ver isso mais adiante, né? Os advogados têm direitos, outros direitos e deveres que estão previstos, quanto os direitos nos artigos 6º e 7º do Estatuto da OAB, e quanto aos deveres do advogado, estão previstos no artigo 31 a 33. Gente, o advogado, se ele comete, né, alguma infração, essa infração pode ser ética ou disciplinar. Isso está tudo previsto entre os artigos 31 a 33. O advogado, ele pode, viu, gente? Ele pode sofrer sanção, né, que poderá prejudicar, né, a sua carreira. Quais são essas sanções que o advogado pode sofrer? O advogado privado pode sofrer caso ele cometa uma infração ética ou disciplinar. Só olhar o artigo 31, né, 30 a 33, nós vamos ter todas essas infrações. Ele pode pegar uma censura, suspensão, exclusão e multa, né? Então, as sanções disciplinares, elas podem atrasar a vida do advogado, né? Ele pode ser, inclusive, excluído, pode ser cassada, né, a sua OAB. Mas primeiro uma censura, dependendo da gravidade, suspensão, exclusão e multa. A multa é independente da aplicação das penas anteriores aí previstas nos incisos 1 a 3. E nós temos, para finalizar, os órgãos de classe, né, que a OAB possui, né? Quais são os órgãos de classe? Nós temos a Ordem dos Advogados, nós temos a seção federal, né, da OAB, que é o Conselho Federal da OAB. Depois nós temos, em nível dos estados e do Distrito Federal, nós temos os conselhos estaduais da OAB, né? Seções estaduais, OAB de São Paulo, OAB do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e assim por diante. E nós temos, em nível de comarca, as subseções. Nós temos o Conselho Federal da OAB, nós temos as seccionais da OAB, que estão nos estados do Distrito Federal, e nós temos, em nível das comarcas, as subseções da OAB, né? Cada comarca tem a sua subseção. E temos também como órgão representativo da classe a Caixa de Assistência dos Advogados. Tudo isso que eu falei está previsto aí no artigo 45, né, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, órgão máximo, Conselho Federal da OAB, né, que está em Brasília, está radicado em Brasília. As seções da OAB que estão nos estados e no Distrito Federal, e as subseções que estão nas comarcas, né? Bom, mas para que você seja advogado, você precisa só de uma coisa: ter concluído o curso de bacharel em Direito e ter sido aprovado no exame, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E aí, gente, parece simples, mas devido a uma proliferação muito grande, né, de faculdades e tal, nós temos a maioria das faculdades sem condição nenhuma de dar um ensino adequado. E aí nós temos um número, um percentual muito baixo de aprovação na OAB. Em torno de 12 a 13% dos que prestam o exame passam, né, num primeiro momento, né? Então, não é que o exame é muito difícil, né? É porque a instituição muitas vezes já não é muito, né, louvável, e o aluno acompanha isso. Quer dizer, eu sou professor há 26 anos, eu sempre chamo a atenção dos alunos. Gente, quem tem que procurar o mais é o aluno. A instituição, ela dá a base, o aluno é que tem que procurar, né, a complementação.
E se a instituição ela é uma instituição que exige, o aluno vai, né, nessa direção também. Se é uma instituição que não exige, o aluno fica mais tranquilo. Ele está tirando 10, 9, 8,5, 10, 9. Estou tranquilo, estou procurando nota, né? Só que a nota ela é importante enquanto você está na faculdade. Agora, depois que você sai, a nota não tem mais nenhuma relevância. Você precisa ter conhecimento. Não adianta você chegar numa empresa e apresentar seu histórico escolar com tudo 10 lá. Não tem nenhuma relevância. Você vai passar por um exame de seleção. E se você não tiver conhecimento, você dança, né? Por isso que eu digo, numa mesma instituição produzem-se bons e péssimos profissionais. Eu tenho vários alunos que são ex-alunos, são juízes de direito, que são promotores de justiça, procuradores federais, ótimos advogados, né? E tem outros que estão vendendo tomate na feira. Então, recentemente eu vi uma ex-aluna, né, com a banca de tomate na feira. Nada contra quem vende tomate na feira, tá? Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Só que não precisa fazer direito para ir vender tomate na feira. Concorda comigo? Então, por isso, não é só a instituição. Também a instituição que não dá oportunidade é responsável. Mas não só a instituição é responsável pelo mau aproveitamento que, ultimamente, os egressos do curso de Direito têm aí no exame da OAB. Eu digo egresso porque, na maioria das vezes, você presta o exame após a conclusão do curso. Mas o exame da ordem você pode fazer já no 5º ano, né? Quando você inicia o 5º ano, você já pode fazer o exame da OAB. Se você passar, você espera a conclusão do curso, você sendo aprovado no 5º ano, aí depois, terminado o curso, no momento que você cola grau, depois que você cola grau, será, né, outorgada a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E para encerrar, mesmo antes de terminar, né, o curso de Direito, você pode ser estagiário. Mas não é aquele estagiário que só para levar papelzinho, inclusive assinar petições. E o artigo 8º e 9º, ele dá essa oportunidade. Escritórios de advocacia ou sociedade de advogado cujo responsável tenha mais de 5 anos de efetivo exercício, contratarão o quê? Estagiários. Do 4º ano em diante. Então, você está no 4º ano e 5º você já pode ser estagiário. Você vai assinar a petição, você pode retirar processo lá do fórum, a gente fala retirar com carga, né? Se o processo for físico, ou seja, você já é meio que um advogado, né? Mas para isso, esse estágio tem que estar devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, gente, por enquanto era isso que nós tínhamos para falar a respeito da advocacia, né? Tanto da advocacia privada quanto da advocacia pública, né? Eu queria remetê-los, né, à Constituição Federal, né, aí nos artigos citados, também ao Código de Processo Civil, né, aí entre os artigos 182 a 187. E também, gente, por favor, acessem aí a faculdade, né? Todas as faculdades têm uma biblioteca e vocês ingressem aí na biblioteca da faculdade, né? Ou com obras doutrinárias que vocês têm em mãos, seja qual for ela, desde que devidamente atualizada, para que possam melhor entenderem aí, né, o conteúdo que foi passado. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, mais uma vez eu peço, né? E também compartilhem, né, esse vídeo para todos aqueles que vocês achem estarem interessados no assunto. Um beijão a todos e até a próxima.